E começamos mais uma Vida Não Para, principalmente quando se trata, de fé. Depois da Santa Missa com o Padre Renatinho, a gente vem com a nossa fé renovada para mais um dia por aqui. Você é o meu convidado, a minha convidada, para a gente curtir essa tarde juntos. Um programa cheio de informação e, claro, entretenimento, A gente aqui cria conteúdo para você que está aí do outro lado curtir um pouco mais a sua tarde. E com muita informação. E por falar em informação, como é que tá o cuidado com seus bichinhos de estimação aí na sua casa? A gente tem uma mania de achar que é só ter o bichinho, largar ele no terreno ou na casa e a gente não precisa se preocupar muito com as questões ligadas ao ambiente onde ele está. Você sabia que tem muita planta que você tem aí na sua casa que são extremamente perigosas para os nossos pets? Pois então, e eles têm uma mania, gente, dependendo do problema que eles têm. Às vezes eles estão um pouco enjoados, ou a ração não fez muito bem, ou comeu alguma coisa que não fez bem, eles pastam, Como você está vendo aí nas imagens, eles comem algumas plantinhas para melhorar, todo o sistema gastrointestinal. E essas plantas muitas vezes são muito maléficas para a saúde. Então a gente vai falar sobre isso hoje, vamos entender quais são as plantas que podem ser venenosas até para o seu pet. Agora vamos falar da saúde dos seus olhos. Você frequenta oftalmologista? Você sabia que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 50% da população brasileira pode ter miopia até 2050? Ah, tá, miopia, tranquilo. Não tem nada de tranquilo. Se você não trata uma miopia, ela pode desenvolver várias doenças, como o glaucoma, por exemplo, e levar à cegueira. A gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai entender quais são os cuidados que você deve ter. E sim, oftalmologista, você tem que ter um próximo de você, já fazer uma amizade com o médico, porque você vai precisar dele durante boa parte do tempo da sua vida, principalmente quando a gente vai envelhecendo, Os nossos olhos também envelhecem, a qualidade ocular envelhece. E hoje é um dia especialíssimo, isso mesmo. Um prato que ganhou o coração de todos os brasileiros, isso mesmo. Hoje é o dia da pizza. São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, ficando atrás somente de Nova York. Você sabia disso? E no Brasil são preparadas quase 4 milhões de pizzas todos os dias. É muita pizza. A gente vai conhecer mais sobre esse prato tão amado aqui no Brasil e dizem que o brasileiro, tudo que toca melhora. A gente vai entender se é real isso com a pizza também. Agora vamos falar de turismo. Você sabia que no Brasil, o turismo religioso, ele é responsável por gerar 15 bilhões de reais todos os anos. E são mais de 18 milhões de viagens com esse objetivo, de fazer o turismo religioso. Aqui no Paraná, a cidade de União da Vitória tem uma escadaria feita de mosaicos que junto contam a história da cidade. E quem sobe até o último degrau é recebido pela estátua de Cristo, gente. Linda, que fica lá no alto do morro. E é para lá que a gente vai agora. Vamos conhecer. Cada um dos 227 degraus revela uma parte de um mosaico. Juntos, os desenhos contam a história de União da Vitória, na região sul do Paraná, desde a colonização, passando pelos tropeiros e a Guerra do Contestado. A escadaria é uma espécie de presente ao município, que já sofreu 4 grandes enchentes do Rio Iguaçu, em 1983, 1992, 2014 e 2023. Quem se encoraja a subir até o último degrau é recebido pela estátua de Cristo, que fica no topo do morro. A 928 metros acima do nível do mar, a imagem possui 27 metros de altura e está fixada sobre um pedestal de 6 metros, que abriga no seu interior uma capela. O Cristo foi construído em 1968 e é ainda hoje o segundo maior do interior do Brasil. Lá do alto, um presente, a visão privilegiada dos municípios de União da Vitória, no Paraná, e de Porto União, vizinho do lado de Santa Catarina. O Morro do Cristo já atraía turistas, que agora vêm também para conhecer a bela escadaria, recém-reformada. Tá muito lindo, parabéns para quem fez essa reforma. Tá muito lindo mesmo. A minha família falou
Tia, você precisa ver a construção que fizeram, a reforma que fizeram no Cristo. Ficou muito bom mesmo. Lindo demais, hein? Agradecendo o Luciano Pichetti, que é o nosso novo repórter aqui da TV Evangelizar, está estreando por aqui. E como é bom, né, gente, ter a companhia de vocês todas as tardes, aqui na Vida Não Para, porque tudo isso que nós fazemos com muito carinho, com muita responsabilidade, sabia? Pensando em você, aí na sua casa. E para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso país, com informações, com curiosidades, com assuntos relevantes, tudo que tem a ver com a tua vida, todos os dias. E é por isso que a gente entra na sua casa. Nós nos responsabilizamos pelo que nós mostramos para vocês todos os dias, pela produção que é feita aqui. E você sabe como é possível manter aqui o nosso trabalho, nos ajudar com essas produções? É muito simples. Você pode fazer a sua contribuição no valor que o seu coração mandar. E olha, é bem simples. Você abre ali a sua conta no banco, na área Pix, e você pode usar esse QR Code aqui para fazer a sua doação, ou então este e-mail, pode colocar ali, tv@evangelizarepreciso.com.br. E aí você escolhe o valor da sua doação e confirma. Dessa forma, a gente pode continuar levando todo o conteúdo da TV Evangelizar até você. Claro, sempre mantendo a nossa responsabilidade em tudo que nós fazemos para que você tenha o melhor para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para todos vocês. Muito bom, né? Antes de ir para o intervalo, eu quero mostrar para vocês as obras que estão aqui no nosso cenário. São mandalas e tem de todos os tamanhos. Essa daqui, muita gente perguntou, nossa, mas essa mandala aqui é grande mesmo? É grande, ela tem mais de 1 metro, gente. Olha a extensão dela. A Cíntia, que é a artista que fez as mandalas, ela levou 15 dias para fazer essa mandala grandona que vocês estão vendo aqui. E ela faz de todos os tipos, com os espelhos também para você decorar a sua casa. E ela contou um pouco da vivência dela com as mandalas. Também ela mudou a vida dela através dessa arte, porque ela simplesmente, durante a pandemia, começou a fazer as mandalas para ter um tempo diferente, para passar um pouco tempo. E ela percebeu o quanto é prazeroso. E se você é um artista, você é um artesão, uma artesã de todo o Brasil, você sabia que você também pode participar aqui do nosso programa? @evangelizartv. Você vai entrar nesse Instagram, vai mandar as fotos aí da sua arte, vai mandar os vídeos se você tiver, e a gente vai entrar em contato com você para que a gente possa trazer a sua arte até aqui. Ah, mas eu tô tão distante, eu tô tão longe. Não tem problema não. A gente vai dar um jeito dessas obras chegarem até aqui e vamos expor por uma semana para todo o Brasil. Então, agradecendo a Cíntia mais uma vez, e as obras dela ficam aqui por essa semana. Eu volto já, intervalo rapidinho, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a sua saúde e a saúde dos seus pets aí de casa. Como é que tá? Você deixa eles comerem todas as plantinhas do quintal? Cuidado! E aqui, já que a vida não para, a gente te leva para passear. Manaus, capital do Amazonas, gente, cidade absolutamente linda, cheia de história e de belezas naturais, conhecida pelas lindas praias de água doce, formadas pelas águas do Rio Negro. Olha que imagem incrível! Manaus, 28 graus, no topo do mapa, no topo do Brasil, agradecendo a audiência dos manauaras. Muito obrigada pela audiência nesse momento para todo o Brasil, aqui da TV Evangelizar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, bem séria, por sinal. Na época da pandemia, aquela loucura de limpeza, de álcool 70 para lá, álcool 70 para cá, você continuou com a higienização dos alimentos? Pois é. Quando a gente, de repente, sai de um ambiente, né, a gente está ali no mercado, na tua casa, você continuou tirando os sapatos para entrar em casa ou você já abandonou essa prática? Quando você chega com as compras do mercado, você continua higienizando as suas compras ou já abandonou essa prática também?
é importante, viu? A gente preparou uma reportagem bem especial que você vai conferir comigo aqui, ó. Pode chegar aqui junto comigo. Porque a gente vai continuar falando desse assunto. A higienização dos alimentos, quando você traz, né, para sua casa, é muito importante. Isso evita doenças e evita contaminação cruzada. Olha só. A higiene adequada dos alimentos é muito importante para garantir a saúde de todos. No entanto, será que a maioria das pessoas sabe como fazer isso corretamente? Vai no mercado, chega em casa, dá aquela higienizada nos alimentos ou vai direto para a geladeira? Vai direto para a geladeira. Não faz a higienização? Não. Já tem uma bucha especialmente para isso. É lavado, deixar de secar e colocado num saquinho e colocar na geladeira. Lavo bem e deixo de molho um pouquinho na água com um pouco de vinagre, né, para higienizar. Né? Frutas, legumes e verduras passam por vários processos antes de chegar à mesa do consumidor. Desde a colheita, transporte, armazenamento até a exposição no ponto de venda. Esses alimentos podem estar expostos a diversos contaminantes, como poeira, terra, insetos e produtos químicos utilizados na agricultura. Por isso, a higienização adequada de frutas, legumes e verduras é um passo essencial para garantir a segurança alimentar e prevenir doenças. Você vai eliminar ovos de parasitas, bactérias, fungos com essa prática de higienização. Por isso que eu devo higienizar sempre. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a falta de higienização correta é uma das principais causas de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Mas a pergunta que fica: como fazer a higienização corretamente? Se você for consumir cru e com casca, precisa passar pelo processo de higienização completo, que vai ser lavar 1 a 1 sob água corrente, depois colocar numa solução clorada. Essa solução é composta por 1 colher de sopa de água sanitária a cada litro de água. E depois é muito importante fazer o enxágue depois dos 10 minutos. Mas lembre, a higienização dos grãos e cereais é diferente das frutas e verduras. O feijão, quando você traz do supermercado e você vai preparar, é ideal que você faça a seleção desses feijões. Depois eu faço uma lavagem, né? Lava em água corrente normalmente, e o ideal é que se deixe de molho de 6 a 12 horas para daí cozinhar. Então, a pandemia trouxe muita coisa diferente na vida da gente, não só prejudicial, mas a gente aprendeu a cuidar mais da nossa saúde, né? Então tem que pensar nisso. Então, essa reportagem foi bem especial para a gente manter algumas manias que a gente conseguiu, né? Que a gente pegou lá de 2020 e ainda tem muita gente que faz esse uso, né? Desses cuidados com a higienização, principalmente dos alimentos. Então, fica a dica para vocês, tá bom? Agora, por falar em dica... Teu bichinho solto em casa, nossa, ele come de tudo, arranca as plantas, vira vaso, é aquela bagunça. Seja casa com quintal, seja apartamento. E se você é aquela pessoa que é mãe de planta, além de mãe de pet, você já deve ter visto que ele pode estar beliscando e tentando comer algumas plantas. E a gente vai entender exatamente o que pode fazer mal para o seu bichinho. Eu vou conversar agora, gente, com o Vinícius Bednarczuk. Eu acertei, né? Acertei, maravilha. Estava preocupadíssima com esse sobrenome aqui. Farmacêutico, e ele está aqui para dar algumas dicas para a gente, né? Bem, a gente sabe que planta é uma maravilha, né? Para quem cuida principalmente, viu, gente? Então, se você é uma mãe de planta, assim como uma mãe e um pai de pet, gosta de planta, precisa ter a planta por perto, e ela faz muito bem para o ambiente, deixa a casa mais bonita, faz a filtragem do ar, quer dizer, só tem benefícios, né? Isso mesmo. Mas o problema é o bichinho que acaba comendo essa planta. Bem, pra gente entender, Vinícius, o que é mais prejudicial para o bicho quando a gente tem muitas plantas em casa ou no quintal? Então, quando a gente tem diversas plantas, é mãe de plantas e mãe de pets, né? Pai de pets também, né? Eu acho que o importante é primeiro a gente conhecer essas plantas, porque a gente tem várias plantas que a gente compra no mercado, que a gente compra nessas lojas que vendem nas floriculturas e que são tóxicas para os pets e acabam às vezes sendo tóxicas para nós mesmos. Assim, você
acabarmos ingerindo, né? As crianças, por exemplo. Pois é, tem muita criança pequena, né, que vai colocando tudo na boca quando tá engatinhando, então é uma loucura, né? Os pais e as mães sabem bem disso. A gente preparou aqui algumas imagens com algumas plantas e a gente vai conversando sobre elas, tá? Vamos começar pela espada de São Jorge. Isso. Vamos lá. Primeira imagem para vocês aí. Tem espada de vários tipos, mas essa daqui é de São Jorge. Tem de Santa Luzia, se eu não me engano, também, né? Isso, Então a espada de São Jorge, ela é um problema pro pet. É uma planta que, se a gente for ver, ela é fácil de manipular. A gente encontra com ela com bastante facilidade. E se o pet acaba ingerindo ali, ela tem substâncias que formam espuma, vamos dizer assim, são as saponinas, que podem trazer problemas cardíacos para os pets ali e que, se ingerir de uma forma demasiada, vamos colocar assim, pode levar a óbito ali o bicho, Deus, sim. É seríssimo, então, né? E se for um filhote, os filhotes... O cachorro, ele tem ali a sua fase de infância de 0 até 1 ano e meio, mais ou menos, né? Gosta de roer tudo. Né? Adora roer tudo. Não é só o calçado, ele vai roer tudo mesmo. Armários, roupas, chinelos e plantas, né? Então, se você tem muitas plantas aí, fica de olho. Outra planta, gente, essa daqui já diz o nome, né? Comigo ninguém pode. Perigosa. Essa planta a gente encontra às vezes nos terrenos também, e é uma planta que, quando a gente compra, é muito comum naqueles vasos de 7 ervas. E é uma planta que ela dura bastante, e o ideal é que ela fique em vaso, porque ela tem pequenos cristais ali dentro da folha que, quando faz a ingestão, esse cristal em contato com a língua, ele vai provocar um inchaço, um edema ali. Nossa. E claro que, se o bicho, o pet, acabar engolindo, esse edema vai indo pela garganta até chegar no estômago, então pode levar uma asfixia, por exemplo. Meu Deus, eu não sabia disso. Eu sabia que ela era perigosa, mas não sabia dessa questão do inchaço. Então, se ela encostar na boca, por exemplo, uma criança, né, morder uma planta dessa daqui, já tem um problema. Isso serve tanto para os pets, quanto para as crianças, adultos, para qualquer pessoa. Já diz o nome, tá, gente? Comigo ninguém pode, tá? Cuidado com essa planta. Outra, essa daqui é a coroa de Cristo. Vamos dar uma olhadinha? Tá aí, ó. Linda, ela tem a florada dela, que fica realmente muito, muito bonita, mas tem muitos espinhos, né? Isso mesmo. A coroa de Cristo, o principal dela é quando a gente quebra a coroa de Cristo, tem um látex. Esse látex, uma colinha branca, né? Ele, em contato com os olhos, pode levar até uma cegueira, uma irritação ali, tem um problema no olho, uma conjuntivite, mas que pode levar a cegueira também. E em contato com a pele pode provocar algum tipo de dermatite, tanto para o pet, tanto para as pessoas. Gente, é sério, viu? Eu tenho uma história com a coroa de Cristo. Eu vou dividir essa história com vocês agora. Eu devia ter uns 5 anos de idade, sair correndo na rua e cair de cara numa toceira de coroa de Cristo. Era enorme, literalmente de cara. Fiquei com os espinhos todos cravados no rosto, assim. Doeu, viu, gente? Isso, da dor eu lembro, né? Era pequenininha, mas eu lembro. Copo de leite. Uma planta tão linda, que deixa o jardim tão bonito. Pode ser perigosa também. O copo de leite, bem parecido com Comigo Ninguém Pode. Então, em toda a planta, tanto nas folhas quanto na flor, a gente vai achar esses cristais aí que, em contato com a mucosa, vai provocar o inchaço, o edema. Uma planta que é bem parecida é o antúrio, que é vermelha ali, é a mesma coisa. Então, o contato ali vai ter esses cristais que a gente fala de oxalato de cálcio, que vai provocar esse edema. O pet, ele conhece o que ele está beliscando, mastigando, porque tem algumas plantas que tem uma associação positiva para os pets, né? A gente percebe que tem a erva de gato, a própria grama de jardim, a grama normal de jardim, os cachorros pastam bastante, né? Isso é verdade. Eles acabam sabendo, eles no dia a dia se alimentam, brincam com essas plantas, mas não é sempre. Eu trago até um caso que aconteceu com um colega meu 2 semanas atrás, um gato novo dele, e ele tinha begônia, tem begônia em casa, e ele foi e comeu essa begônia, e a begônia traz problemas renais. Nossa. E aí o gato começou a ter urina com sangue e problema renal, teve que ir até o veterinário. Então é muito importante o tutor conhecer aquela planta, porque o gato ele acaba subindo numa mesa, por exemplo, diferente do cachorro. Às vezes o gato tem mais fácil acesso. Então, esse é um exemplo da begônia, que é uma planta também que pode trazer aí prejuízo. Gente, muita atenção. Tem uma outra planta que essa eu não conhecia, talvez eu já tenha visto, dedaleira. É isso mesmo? Isso mesmo. Ai, que linda! A dedaleira a gente acha bastante em jardins. É verdade. E é uma planta que, quando a gente pega ela, tem
substâncias químicas que podem trazer problemas cardíacos e que podem levar a óbito pelo problema cardíaco. Nossa, tem até medicamentos que foram desenvolvidos a partir dessa planta que são utilizados por nós humanos. E quando faz a ingestão dessa planta, a gente vai ter problemas como se estivesse fazendo uso excessivo desse medicamento. Então, para os pets, uma overdose, sendo digamos isso assim, né? Isso é muito sério. A mamona, que vocês já devem conhecer, né? A gente encontra muito aí em terrenos abertos. Se você está indo para a praia, né? No litoral, tem muito assim na estrada, né? Então, a mamona também é perigosa. A mamona, na semente, principalmente, tem uma substância que chama ricina. Então, o pet, se ele pegar e ficar mordendo essa semente, se ele fizer o uso, comer essa semente, provavelmente não vai sentir nada. Mas se ele ficar mastigando essa semente e aí em contato essa semente com o suco gástrico ali, a gente pode ter a substância ricina, que aí sim pode levar a óbito esse pet, porque aí ele para a síntese de proteínas e aí ele acaba falecendo mesmo pela ingestão da semente. E o bico de papagaio, vamos dar uma olhadinha? Olha que lindo. Essa planta aqui, ó, esse bico de papagaio é uma planta que é muito usada para decoração, principalmente no Natal, né? A gente percebe muito dessa planta e outras plantas muito parecidas que tem as pétalas vermelhas, né? Que a gente usa para decorar a casa ou para até fazer uma renovação nas plantas do jardim. Essa daqui é perigosa. Isso mesmo. O bico de papagaio, igual a coroa de Cristo, ele também tem a presença do látex ali. Então, de forma geral, plantas que têm látex, se a gente pega o contato com o olho, pode trazer algum tipo de conjuntivite ali, levando até a cegueira, ou em contato com a pele pode trazer ali problemas como alguma dermatite. Então, é uma planta muito comum no Natal, ali a gente vê em diversas casas e pode trazer aí prejuízo aos nossos pets. Azaleia, essa daqui eu achei que era boazinha, mas não é não, hein? Também a azaleia não é boazinha. Linda azaleia. É muito bonita, a gente encontra com bastante facilidade também nos terrenos, porém traz problemas cardíacos ali para os pets se fizer ingestão, que também pode levar, dependendo da quantidade, pode levar a óbito. Então é uma planta que tem que ter cuidado ali quando tem em casa, evitar que um cachorro, um gato faça o uso dessa planta. E tem o tal do lírio, né, gente? O lírio lindo também, em muitos jardins, ele é usado para ornamentação de jardim, paisagismo, para tampar, principalmente, olha que lindo, para colocar, às vezes você coloca muitas plantas verdes e o lírio vai no meio para dar um tom de cor. O lírio também é perigoso, então? Isso mesmo, o lírio é muito aromático, né? Tem um odor cheiroso. Muito característico ali. Também traz problemas renais ali. Então, se a gente vê, os problemas são principalmente a ingestão lá do oxalato, que dá um edema, plantas com látex que traz essa conjuntivite, um problema com a pele, e problemas renais e digestórios. Então, no caso do lírio ali, traz problemas renais para o animal, que pode ser uma urina no sangue, um sangue na urina. Um sangue na urina, isso, muito obrigado. E algum problema renal, então o lírio também então, assim, ó, bem parecido. Rins, bexiga, coração, olhos, pele, tudo isso, gente. Às vezes teu pet tá com uma alergia, você não faz ideia do que seja, pode ser da planta, né? A gente nem imagina. Agora, dicas para quem tá nos assistindo, então. O que a gente pode ter de planta para eles pastarem? Quando você mora em apartamento, tudo fica um pouco mais difícil, né? Às vezes você precisa colocar tudo em vaso mesmo, não tem jeito, não tem floreira, mas tem algumas plantas específicas, porque eles precisam pastar. Porque o que acontece? Quando o pet, muitas vezes, ele começa... essa imagem é perfeita. Eles fazem isso daqui porque eles estão enjoados. Ou comeu alguma coisa que não fez bem, alguma coisa não tá legal. E eles fazem essa pastagem aqui para isso, para melhorar essa condição gástrica deles. Isso tanto o gato quanto o cão, tá, gente? Isso é super, super comum. E assim... Tem a erva, que se chama erva de gato, que daí você compra, ela cresce igual uma graminha no vaso, que é legal você ter para o gato. Para o cachorro pode ser o mesmo? O cachorro também pode fazer uso, mas se a gente for pensar até a quantidade ali, é muito comum quando solta o cachorro, ele vai lá e vai urinar e começa a comer ali uma grama ou outra, então não tem problema nenhum. Quando tem o uso excessivo, claro, a gente tem que pensar se o animal está fazendo uso da ração, por exemplo. Por que ele está fazendo uso, por que ele está comendo grama? Então aí tem que pensar, ver com o médico veterinário ali o que pode ser,
Mas é comum a gente ver esses animais comendo grama, às vezes um capim ali, não tem problema nenhum. Nossa, muito bom. Adorei conversar contigo. Esclareceu assim, de maneira bem clara, bem simples, tudo que é perigoso para os pets aí da sua casa. Muito obrigada, Gil, mais uma vez pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber. Muito obrigado. Para você de casa é o seguinte, já que a gente está falando sobre alimentos e sobre plantas, né? Os pets que gostam de ficar pastando aí os seus verdinhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de inhame? Pois então, o inhame, gente, é uma raiz absolutamente perfeita em todos os sentidos. Na questão nutricional, é extremamente positiva para a saúde da gente e substitui muitos produtos industrializados, isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho do inhame, porque para você ter uma noção, o Espírito Santo é líder nacional na produção de inhame, responsável por 44% da produção total brasileira, viu, gente? Isso dá mais ou menos 98 mil toneladas de inhame só no estado do Espírito Santo. É muita coisa e é uma delícia. Quem não faz uso do inhame, eu dou dica, faça. E vamos assistir essa reportagem junto? E daqui a pouquinho eu volto com uma receitinha muito boa para vocês. Quando a história é boa, apreciamos cada detalhe, não é mesmo? Nos envolvemos com a narrativa. Gostamos de imaginar como os feitos do passado resistem ao tempo, se multiplicam através dos anos, geram nova vida, prosperidade. E de prosperar, o Jandir entende. Sua trajetória na agricultura é tão inspiradora que daria um livro. Essa história começa no século XIX, com a chegada de imigrantes italianos no distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, sul do Espírito Santo. O bisavô de Jandir, Francesco Eugênio, era um deles. E não é que acharam inhame nessas terras? A cultura passou de geração em geração na família Gratieri. Seu avô, Cláudio, fez uma descoberta que, no futuro, ajudaria a transformar o município na capital nacional do inhame. Quando os imigrantes chegaram, eles já encontraram o inhame na região. O inhame, por ter chegado ao país no século XVI, nos anos de 1600, foram outros cultivares que vieram pelos portugueses e os bantos que eram negros. Era alimento que durava nos porões do navio. E aqui era plantado em beiras de brejos. Até então eram beiras de brejos. Aí, com o passar do tempo, o meu pai mesmo, o meu avô, foi tirando esses inhame da beira de brejo e levando para as áreas de seco, chamado de meia encosta. E aí eles viram que era possível produzir em meia encosta. Mas aí com umas outras cultivares já adaptadas para meia encosta. Os produtores de São Bento de Urânia mantêm uma longa tradição de cultivo do inhame. O clima ameno, o solo arenoso e argiloso tornam a região perfeita para o plantio. Com o tempo, os produtores rurais se aperfeiçoaram e hoje os rizomas daqui são referência para o resto do país. A propriedade do seu Jandir tem o maior banco genético do Brasil em relação ao inhame. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se depara com um tamanho de inhame desse aqui, ó, mais de 10 quilos, né, seu Jandir? Que espécie é essa, seu Jandir? Pode até colocar no chão, porque tá pesado, né? Esse daqui é um chamado que a gente apelidou de macaquinho 3. Tem macaquinho 1, tem macaquinho 2 e esse é macaquinho 3, um dos mais fantásticos para comer. Essa cabeça de inhame pesa mais de 10 quilos. Esse daqui era alimento lá no passado de imigrante que não tinham o que comer e alimentava os animais. Beira de rio é esse que planta agora beira de rio. Então, mas a gente não acha isso aqui para poder comprar na feira, nem no supermercado não, tá, gente? Faz parte do banco genético dele para pesquisa, é isso? Para pesquisa, que você não consegue comprar em lugar nenhum. Eles dizimaram praticamente esses inhame em todos quanto que foi lugar, com a aplicação de herbicida, né? O gado que ficava nas margens do rio com pastagem, então só tem aqui. Jandir é a 4ª geração da família Gratieri e praticamente nasceu em meio à lavoura. Sua história de vida se mistura ao desenvolvimento do inhame no Espírito Santo. É tanto entrosamento e dedicação que o produtor detém o título oficial de Rei do Inhame. A gente se sente assim feliz de poder contribuir esse título para todas as famílias que moram aqui dentro. Como eu já sempre falei para todo mundo, uma planta de inhame apresentada num evento nacional pesou 33 quilos de inhame. Então ela se tornou o Rei do Inhame, a gente patenteou a marca e hoje, né, veio os títulos de Rei do Inhame. Inhame é bom demais. Eu vou dar uma dica bem pessoal para vocês. Quando os meus filhos eram pequenos, eles pediam muito o petit suisse.
Não vou falar o nome aqui, mas você sabe do que eu tô falando, né? Aquele iogurtinho mais firminho, parece um pudinzinho de morango. Sabe qual é? Então, o inho, esse mesmo. Eu aprendi a fazer uma receita muito legal. Você pega o inhame, pica ele em quadradinhos, tira toda a casca, limpa, lava, coloca lá na pressão, na panela de pressão, ou pica pequenininho e cozinha na panela normal, até ele ficar bem molinho. Ele vai virar uma pastinha, né? Uma pastinha mesmo. E você bate ele no liquidificador depois de cozido com morango e um fiozinho de mel. Gente, fica tão gostoso e fica igualzinho, o sabor fica muito, muito, muito próximo daquele iogurtinho que eu acabei de dizer, o inho, tá? Então, uma dica bem legal para você começar a usar o inhame na alimentação das crianças. Nutritivo, gostoso e é receita boa, viu, gente? Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora um recadinho para você que está aí do outro lado. Você sabe que outubro está chegando, é um mês muito importante porque nós estamos no ano das eleições. A gente vai definir os nossos prefeitos, os vereadores das nossas cidades em outubro. Então você tem ainda esses meses até outubro para fazer uma pesquisa, para saber quem é a pessoa em quem você vai votar, qual é o histórico dessa pessoa. Isso tudo existe acesso na internet para você saber a história dessa pessoa, o que ela fez de bom na vida ou de mal na vida e se ela merece sim ter o seu voto. E aí, gente, pensando nisso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional 2, lançou uma cartilha, isso mesmo, tá aqui na minha mão, é uma cartilha de orientação política. Deixa eu mostrar a capa para vocês, é essa daqui, ó. Então, essa é a capa da cartilha. E aqui dentro você tem muitas explicações. Uma delas é essa daqui que eu vou ler para vocês, tá? É o seguinte, para você entender qual é o papel da igreja, tá? A Igreja Católica é apartidária, ou seja, não tem partido e nem apoia a candidatura de ninguém. Isso é muito importante você saber. Tá? Além disso, a gente fala que a igreja é comprometida com o evangelho, né? Ela não renuncia o seu compromisso político, que é um caminho concreto para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, na qual todos possam viver com dignidade. Então, esse é um dos trechos, tá, dessa cartilha que é tão importante e a gente preparou uma reportagem especial exatamente sobre ela, para você entender a responsabilidade que a igreja tem na área política também. Olha só. Em um evento para convidados e profissionais da imprensa, o Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Arquidiocese de Curitiba se uniram para lançar a Cartilha de Orientação Política 2024, enfatizando a importância do voto como um dever cidadão e cristão. O cristão, ele tem que dar uma presença significativa, um sentido bastante profundo a tudo aquilo que ele faz, inclusive a questão política, mostrando a positividade da política, como ela de fato tem que ajudar a construir a sociedade. São coisas das quais nós precisamos falar, né? Para que o nosso povo também possa continuar fazendo boas opções políticas. Este ano, a esperança foi a base e inspiração para a cartilha, que traz como um tema a esperança não decepciona, conforme ensinado no Catecismo da Igreja Católica. Quando perdemos a esperança, é o desespero que toma o espaço. E o desespero leva a ações que não são edificantes, ações que são nocivas, perigosas para a própria vida social. Então, alimentar a esperança já é uma contribuição da própria igreja para a vida social, para a paz, para o bem comum. Mas essa esperança que não é uma coisa exclusiva de uma fé alienada ou separada da realidade. É a esperança que justamente nos sustenta e nos motiva para que na realidade concreta nós possamos viver como cristãos. A cartilha aborda diversos temas relevantes de orientação para os eleitores e visa ser uma ferramenta essencial para a escolha certa e informada. São as orientações eleitorais, né? Todas essas questões, quem pode ser vereador, né? Quem pode ser deputado, vereador, né? Ou até mesmo governador, né? O que nós estamos vivendo agora. E depois também as orientações mesmo dos princípios, né? Democracia, o que é democracia? É a democracia representativa. Nesse sentido, doutrina social da igreja, elementos de reflexão e de orientação.
ela traz questões interessantes. Por exemplo, como identificar uma deepfake. Deepfake são aquela utilização de imagens de pessoas famosas com a voz alterada e direcionada para determinado pensamento. Temos dicas também para identificar a fake news. A fake news, o nome correto é desinformação. A fake news, ela pode ser utilizada como uma informação não verdadeira e também aquele fato que é verdadeiro, mas é descontextualizado. Então, ela é muito útil para toda a sociedade. A igreja, ela presta aqui uma diaconia à consciência no sentido de ir ajudando o eleitor a constituir o seu próprio pensamento e discernir acerca de qual candidato julga ser o mais preparado, o mais capaz, o mais coerente com este pensamento, com a sua consciência, a consciência do eleitor. Eu estava refletindo ontem sobre os assuntos que a gente sempre vem trazendo aqui. E nessa reflexão, eu cheguei a um ponto muito importante. A internet, ela está emburrecendo as pessoas, infelizmente. Quanto mais tempo você passa na frente do celular vendo shorts, que são aqueles vídeos de 20, 15 segundos, rapidinho. Aí você ri, daí passa pro próximo. Você ri, aí você passa pro próximo. Gente, literalmente, se você parar para pensar que você fica às vezes 3, 4 horas fazendo exatamente isso, você não acredita. Se eu te contasse isso há 20 anos atrás, que as pessoas iam ficar na frente de um aparelho, dando risada e passando de vídeo em vídeo, você ia acreditar? Não, né? Você ia falar, não é possível, ninguém faz isso. O tempo passou, esses 20 anos passaram e a internet está emburrecendo as pessoas. Quanto mais tempo você passa com o celular na mão, se não for a trabalho, você está emburrecendo. Eu quero chamar a atenção de vocês porque se você passar esse mesmo tempo, essas 3 horas, lendo um livro, você termina o livro. Você não vai ler 1, 2 páginas. Em 3 horas você consegue ler mais da metade de um livro, ou um livro inteiro. Para um pouco para pensar aqui junto comigo. E aí, a gente vai falar muito sobre isso durante essa semana, mas tem uma pesquisa internacional que foi feita numa universidade americana em que mostra muito isso. Eles dividiram os países e essa escala de divisão dos países mostra que países da América Latina, incluindo o nosso país, é um país que menos tem interpretação do que é real, do que é verdade, do que é falso. Nós não conseguimos separar o joio do trigo. E a internet é responsável por isso. Estamos emburrecendo os nossos filhos também. Então, para pensar sobre essa reflexão, pensa um pouquinho nisso, que eu tenho certeza que se você passar mais tempo conectado com um livro, conectado com uma pintura, conectado com a natureza, com o teu jardim de casa, você vai ficar muito mais, ligeiro nas percepções da vida. Eu vou para o intervalo rapidinho, assim, um pé lá, outro cá e eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente te leva para passear pelo Brasil, porque aqui a vida não para. O Umuarama, aqui no Paraná, em Tupi-Guarani, o seu nome significa lugar onde os amigos se encontram. Faz jus ao nome, né? A cidade também é conhecida como a capital da amizade. Olha que imagem linda! Nosso Paraná é maravilhoso. Agradecendo a audiência de Umuarama, canal 24.1, agora 13 graus em Umuarama, fazendo jus ao Paraná, que tá gelado em todos os cantinhos do Brasil, né? A gente sabe que a temperatura tá mais amena, mas aqui no Paraná, gente do céu, tá frio demais. É o seguinte, vamos falar de coisa boa, de comida? Coisa boa, né? A pizza, né, gente? Pizza, ela mesma. O Dia da Pizza é celebrado hoje, dia 10 de julho, um dos pratos mais populares do mundo. Para você ter uma ideia, São Paulo produz uma quantidade absurda de pizzas, só fica atrás de Nova York, viu? Pela quantidade de produção e de pizzarias existentes. Isso mesmo. A gente preparou uma reportagem especial para falar sobre esta maravilha, esta delícia que domina todos os lares brasileiros. Vamos lá. Prato típico da Itália, a pizza ganhou o mundo e principalmente o paladar dos brasileiros.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil, são produzidas quase 4 milhões de pizzas diariamente no país. Só o estado de São Paulo é responsável pela fabricação de 870 mil pizzas por dia. A pesquisa ainda revelou que o sabor mais queridinho dos brasileiros é a pizza de calabresa, seguido pela mussarela e a margherita. O prato especial é uma herança dos imigrantes italianos que vieram para o país no início do século XX. No dia 10 de julho é comemorado o Dia da Pizza no Brasil. A homenagem foi criada em 1985, depois de um concurso realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. A bela dona, que delícia! Agora é o seguinte, já que a gente está falando aqui, ó, dessas maravilhas, e o que vai numa bela pizza? Vai um tomate, vai um molho de tomate, vai um queijo, ou vai uma rúcula. Você tem pomar em casa? Você tem, de repente, uma hortinha na sua casa? Não vou nem dizer um pomar, mas uma hortinha. É tão bom quando você tem acesso, né, ao produto que você vai usar na sua receita ali, ó, bem pertinho de você. Eu vou dividir com vocês uma história muito legal. É um projeto, gente, que se chama Pomar Urbano, idealizado por 2 irmãos. Eu estou com eles aqui comigo. Eles que são de Bauru, São Paulo, tão longe, mas tão perto, ao mesmo tempo aqui com a gente. Tenho o prazer de receber o Miguel e o Kalil Ashkar, que são idealizadores aí do Pomar Urbano. Meninos, muito bem-vindos, obrigada pela presença. Me contem, como é que surgiu essa história do Pomar Urbano? Perfeito, muito boa tarde a você e a todos os telespectadores. Nós somos idealizadores do projeto Fruto Urbano e o Fruto Urbano já tem mais de 10 anos. Somos uma iniciativa formada por voluntárias e voluntários, sustentada por doações, e nossa missão é plantar árvores frutíferas pelas cidades. A gente está vendo algumas imagens aqui muito bonitinhas. E me diz uma coisa, quanto tempo, em média, leva para crescer uma planta? Por exemplo, uma árvore de laranja ou uma figueira ou qualquer tipo de planta que tenha o objetivo de ser frutífera, né? Ou, de repente, um tomateiro. Não sei como é que funciona isso. Me expliquem. Certo. Bom, muito boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer poder estar falando com vocês aqui e explicar um pouco do que é o Fruto Urbano, né, do que é o nosso projeto e falar um pouco sobre isso. Bom, normalmente uma árvore, sobretudo uma árvore frutífera, né? Então, quando a gente fala de frutífera, nós falamos de frutas que são nativas dos biomas onde a gente está. Então, a ideia do Fruto Urbano, basicamente, é que a gente consiga trazer um pomar urbano público para cada um dos 5.570 municípios brasileiros. É uma coisa muito difícil, mas a gente vem trabalhando incansavelmente pelos últimos 10 anos para que a gente consiga realizar esse sonho, né, e realizar também a nossa missão. Mas uma árvore, normalmente, ela demora em torno de 5 anos assim para produzir, e algumas até mais rápidas, tá? Às vezes algumas com 1 ano e meio, com 2 anos já estão produzindo, porque são mudas muito grandes, né? Então, quando a gente realiza um plantio, nós escolhemos mudas que têm acima de 1,5 m, até 1,80 m, que são mudas que têm muito tempo de viveiro já, né? E que tem uma adaptabilidade ao bioma muito presente, e aí ela vai demorar um pouco menos porque ela já tem um grande tempo de cultivo nos viveiros, mais ou menos 1 ano e meio, dependendo da espécie, algumas um pouco mais e outras um pouco menos, aí entre 1 ano e meio e 5 anos. E para quem quer participar do projeto? Eu sei que vocês têm 150 voluntários participando do projeto, espalhados pelo Brasil. Para quem está assistindo a gente agora e, de repente, quer levar o Fruto Urbano para sua cidade, quer saber como funciona, onde é possível pegar as mudas ou as sementes, como é que isso vai, como é que se trabalha nesse ponto? Exatamente. O Fruto Urbano, ele é um projeto, né, construído pelos voluntários, não é verdade? Exatamente. Então, os voluntários e voluntárias que queiram participar, como participar do Fruto Urbano, nós temos um website www.frutourbano.org.br. Qualquer pessoa que quiser acessar esse website consegue ter muitas informações de lá sobre plantio de árvores e práticas ecológicas. Também temos uma conta no Instagram, @frutourbano. E os voluntários e voluntárias que queiram participar, especialmente empresas, pessoas que possam colaborar com o nosso trabalho, a gente planta árvore
e compra todas essas mudas, então uma muda custa R$50, a gente chega a plantar 200 numa área pública. Então, qualquer pessoa que queira participar, queira apoiar o Fruto Urbano, acessa lá no Instagram, @FrutoUrbano, ou entre no nosso site e participar da nossa campanha de financiamento coletivo. É assim que o Fruto Urbano se constitui. É um projeto da sociedade civil, só de voluntários, e cheguem pessoas para colaborar. E a gente vai plantar um pomar urbano em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Ai, que maravilha, gente. Isso é fabuloso. Eu adorei conhecer vocês, adorei conhecer um pouco da história de vocês. A gente percebe que as prefeituras, os governos cada vez se preocupando mais em asfaltar do que esverdear as nossas cidades, né? E a gente sente muito por isso, porque eu estou falando de uma cidade aqui, que é Curitiba, que é conhecida como a capital ecológica, né? Desde muitos anos. Só que a gente percebe a derrubada de árvores aqui também, como em outras partes do país. E a gente percebe que a sociedade civil está se mexendo e precisa se mexer em busca de deixar as nossas cidades mais verdes e menos cinzas, né? Porque a natureza vai cobrando e o preço é caro. Perfeito, sem dúvida. Curitiba, especialmente, tem uma questão recente que aconteceu. Algumas tipuanas foram cortadas, aquele amendoim, aquelas flores amarelas muito bonitas. É uma excelente oportunidade para a Prefeitura de Curitiba, que às vezes a Prefeitura precisa cortar árvores mesmo, e tem que plantar outras árvores nativas a partir do corte de algumas árvores. É uma excelente oportunidade para Curitiba pensar em plantar árvores nativas frutíferas aí no município. O clima de Curitiba, eu não me recordo, vamos perguntar para o professor de geografia aqui qual é o clima lá de Curitiba, que árvores que eles poderiam plantar. De repente eles sabem por lá, mas... Exatamente. É um clima frio, eu posso dizer, um clima bem frio, tá, gente? Que é o conhecido como clima subtropical, né? Então, o clima subtropical da região de Curitiba e do Paraná, da região sul, né? Ele tem uma parte que é a mata de araucárias, que, por incrível que pareça, a araucária, que tem bastante em Curitiba, também está ameaçada de extinção. Sim, exatamente. Né? Então, o plantio de araucárias, o plantio de frutíferas, que o clima subtropical compartilha algumas árvores aí, como algumas cerejas, por exemplo, com o clima da Mata Atlântica, e é fundamental trazer essas frutas para as áreas urbanas, porque as frutas têm muitos benefícios para as áreas urbanas, né? Além de trabalhar para que essas áreas aí sejam cidades mais verdes, que tragam os pássaros para cá e tragam uma melhor qualidade de vida para a população também, né? Só para mensagem para a Prefeitura de Curitiba dizer: Prefeitura de Curitiba, as pessoas não gostam que corte as árvores. Então, mas às vezes tem que cortar. Mas agora que as árvores foram cortadas, infelizmente, às vezes isso é necessário, né? Exatamente. Mas é uma oportunidade para a Prefeitura de Curitiba: plante árvores nativas frutíferas, que a sociedade adora isso e as pessoas economicamente desfavorecidas conseguem comer as frutas. Então, é uma oportunidade para a Prefeitura de Curitiba. Tá todo mundo muito bravo em Curitiba e a gente tá bravo aqui do interior do estado de São Paulo. Imagina vocês aí. Uma oportunidade para eles fazerem uma coisa bem bacana a partir disso. E a gente Obrigada, precisa Miguel. necessariamente cuidar da nossa casa, né? Eu acho que nós vivemos num planeta que essa questão da terra, né, como diria a segunda encíclica do Papa Francisco, né, nós precisamos converter uma conversão ecológica, né? Tem uma urgência para que a gente consiga proteger o meio ambiente, as mudanças climáticas estão aí, então a gente precisa trabalhar muito e a gente vem trabalhando incansavelmente por cidades mais verdes, com mais pássaros, com melhor qualidade de vida, para que as pessoas possam aproveitar. E dividir essas ideias com todo o Brasil. Esse é o nosso papel todos os dias, né? Dividir boas histórias e boas ideias com você aí de casa. Miguel, Calil, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Obrigada por toda a informação. E sucesso sempre no projeto de vocês, viu? Muito obrigado. Valeu, Maravilha. gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado, viu? Valeu, brigadão. Gente, bom demais. Agora vamos falar um pouquinho da saúde dos nossos olhos? Vamos? Isso mesmo. Você sabia que até 2050, mais de 50% da população brasileira pode ter miopia? Ah, mas miopia é tranquilo. Não é, não. A miopia pode causar diversas doenças, inclusive a perda da visão. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos embora? A conexão excessiva em telas tem sido uma das causadoras de doenças nos olhos. A miopia é uma delas. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
50% da população brasileira deverá ser afetada com o distúrbio até 2050. Não se foca mais para longe. O foco está aqui. Uso excessivo de telas, de computadores, celulares e pouca exposição à atividade outdoor, né? A luz solar, que é um dos fatores de prevenção. Mas o que a miopia traz junto são outras possibilidades de complicações, que é um olho que se desenvolve um pouco diferente, e aí você tem um risco maior de descolamento de retina, glaucoma, catarata. A saúde ocular, muitas vezes negligenciada, pode impactar significativamente a qualidade de vida, em alguns casos levar à cegueira irreversível. Recentemente, o cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, foi diagnosticado com glaucoma nos 2 olhos. O caso trouxe visibilidade para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento contínuo da doença. O glaucoma é uma dessas doenças que nós chamamos de ladrão silencioso da visão, não dá sintomas, e foi diagnosticado, no caso do cantor, numa fase já avançada, tardia, em que ele tinha perdido uma boa porcentagem da sua visão. A Leda já tinha um histórico familiar de glaucoma e depois de um desconforto na visão que ela decidiu buscar ajuda de um profissional e foi aí que ela descobriu o início da doença de glaucoma. Numa volta para Castro, eu dirigindo, eu senti essa sensação assim ruim no olho, uma dor assim intraocular aqui, e eu via umas luzes diferentes assim dirigindo à noite no carro, né? Falei, credo, o que é isso? Daí que eu procurei um oftalmologista. Nós acompanhamos ela ao longo do tempo, ela já foi submetida a um procedimento para reduzir essa pressão ocular. Quando a atuação é numa fase inicial da doença, a gente consegue controlar e permitir que esse paciente tenha uma vida normal. De lá para cá, são 18 anos de acompanhamento profissional. Mas depois do tratamento e exames, a Leda garante que está bem melhor. Agora estou bem, graças a Deus. Eu não sinto nada. Não sinto mesmo. Usando o colírio, ele vai tranquilo, né? Além de fatores genéticos e climáticos, comportamentos cotidianos podem impactar a saúde ocular. Diabetes e hipertensão são condições que exigem acompanhamento regular, pois podem afetar os olhos. Procedimentos estéticos, como a mudança na cor dos olhos e a implantação de cílios postiços, têm riscos significativos, por isso, cuidados diários são importantes. Higiene dos olhos adequada, a gente nem sempre lembra de lavar os olhos, isso é importante. Pausas, né, nas atividades de perto, principalmente de trabalho, e consultas oftalmológicas. Gente, tá aí. Ele não vai dar sinal. Quando der sinal, pode ser bastante tarde, então tem que cuidar da saúde agora. E os olhos, gente, a gente não é nada sem eles, né? A gente tem que cuidar bastante dos nossos olhos. Não tem substituição, só tem esses aqui. Então a gente tem que cuidar sim. Quer participar aqui da nossa exposição de arte durante uma semana aqui no programa A Vida Não Para? É simples, ó. Manda mensagem pra gente no @Evangelizar TV, manda fotos, vídeos das suas obras e a gente vai estar trazendo essas obras para cá. Você vai ser o nosso convidado e a nossa convidada para estar aqui no programa ao vivo. Muito bem, encerrou? É isso? Encerramos por aqui. Um beijo gigante para você. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau.